estamos nós com mais um episódio dos 4 ADVs. 4 ADV que está fazendo sucesso, viu, galera? O pessoal está compartilhando, o pessoal está participando, está perguntando, está rindo. A gente montou justamente com esse objetivo, né? Vamos fazer um podcast aí para mexer, para falar de direito de uma forma tranquila, para o pessoal entender numa linguagem mais simples. E olha que o pessoal está vindo, tá ou não tá, Felipe? Exatamente, Tá Camilo. muito bacana tudo o pessoal isso que a gente tá vendo aí. Tá curtindo, tá olhando a gente aí nas redes sociais e graças a Deus aí a gente tá conseguindo trazer um pouquinho de informação pra turma, descontraída. E é legal. Esse bate-papo aqui, vamos que vamos. E uma das coisas que eu tava vindo agora pensando no carro, lembrando do Dr. Limpo, né? Ele fala uma coisa que, ó, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Então, pelo amor de Deus, né? O pessoal do podcast aí, né? Vamos fazer, os amigos pelo menos compartilha aí, né? Dá uma dedada aí, né? Se inscreve. Lá ele. Dedada a gente gosta, né? Dedada a gente gosta. Cuidado com o processo. Cuidado com o processo. Começa o podcast e o cara já começa arrumando o problema. Olha, complicado. Não, me seguro nos advogados que eu tenho, né? Coloca o dedo aí. E se você achar que foi combinado isso, nada combinado. Não foi tudo natural aqui. Vamos que vamos, Camilo. E depois dessa brincadeira, eu tenho que começar com você, que sempre está alerta às minhas, né? SJC Xiaomi. Pessoal, é isso aí. SJC Xiaomi, que sempre tá aí apoiando o nosso podcast. Quem quiser aí, ó, já preparar o Poco X7 Pro para dar de presente para mãe, para esposa, para filha, para o filho, para amante, se tiver amante. Não tenha. Cuidado, né, cara? Então, olha só, pessoal. Brincadeiras à parte. Passou o carnaval. Estamos aqui em parceria com a SJC Xiaomi. Dá uma olhadinha lá naquilo que eles possuem lá. Um acervo muito bacana de perfume. Acervo muito bacana de material eletrônico, celulares, caixinha de som. Dá uma moral lá. SJC Xiaomi. Bora, SJC Xiaomi, dá uma olhadinha aí, tá na tela, confere os endereços eletrônicos e vamos ver. Quero falar também da Ricordo Cosméticos. Eu sou fã da Ricordo. E eu tô avisando aqui pra galera, já faz um tempo, né? Pessoal, pelo amor, né? Pessoal dono de drogaria, tá quase fechando aí. Eu tô dando até a dica. Da manteiga de cacau. Olha como eu tô sendo legal. Eu sei que tem vários outros produtos lá, mas a manteiga de cacau, quem pegar vai sair na frente e vai fazer um excelente negócio. Inverno está chegando, olha a dica aí, você quer ganhar dinheiro, quer ter a sua empresa bem colocada no mercado, Ricordo Cosméticos tem esse potencial. É ou não é verdade, Marcelo? Pois é, Camilo. A empresa Ricordo, estabelecida no município de São José dos Campos, tem aí 30 anos de história, mas 3 anos aqui em São José. E produz todos os tipos de cosméticos, né? Líquidos, sólidos e pós. Eu quero um produto e procuro a Ricordo. Qual o período? Desde a hora que eu procuro a Ricordo até ter esse produto na minha mão. O lead time, né? Lead time. Lead time. Você vai ter um tempo de pesquisa do produto, né? Se você levar o seu produto e já souber o que você quer, 90 dias. Se você tiver que fazer ali arte gráfica, né, que vai exigir de outros profissionais, pode ser que demore um pouquinho mais, o projeto pode durar aí de 90 a 180 dias. Depende daquilo que você vai fazer. Por quê? Por exemplo, para a manteiga, daqui a pouco acaba a matéria-prima da manteiga do mercado, né? Então, porque o pessoal vai comprar para... Deve ser um produto sazonal, né? É um produto sazonal, né? E aproveitar aí, amanhã a dona da empresa, chama a Gislaine, né? É aniversário dela. É aniversário? É, Happy birthday. Se a gente cantar aqui, estragou o podcast, né? Parabéns, né?
Vai ter bolo? Cara, por acaso ela é minha esposa, né? É por isso a pergunta, vai ter bolo, vai ter festa? Não, vai ter bolo. Churrasquinho? Não, também. A gente se sente Não, convidado. ela tá de regime. Não, Felipe. Você iria, né, Felipe? Você Com parecia certeza, com certeza. Dá uma soprada na vela? Churrasco é minha. Rapaz, você Não pode mais, Camilo. Cara, Camilo, depois da pandemia, não pode mais soprar vela. Não pode? Não, Puxa vida. não pode Eu não fazer fiquei isso. sabendo. Tem várias coisas que eu preciso Ah, consultar os advogados. por isso que você tem que seguir os 4 ADVs. É, tem coisa que eu tô meio Já segue os aleatório. 4 ADVs aí, porque. É difícil a situação. E vamos falar do Dr. Olímpio. Dr. Olímpio, a gente já falou dele aqui, do Rodrigo, né? Inclusive de uma frase que ele deixou aí pra gente. Dr. Olímpio, presta atenção, porque o recado vem dele, Dr. Denielson. Doutor Limpo, hoje uma das melhores empresas no ramo de produto de limpeza, atendendo mais de 180 condomínios no Vale do Paraíba, atendendo com excelência. Você precisou de produto de limpeza, Rodrigão do Doutor Limpo. Você está com uma dificuldade para limpar alguma coisa, não sabe como fazer, já testou todo tipo de produto, chama o Rodrigo, ele sempre tem uma solução. E vai fazer cotação no seu condomínio? Chama o Doutor Limpo. Ô, Camilo, Oi. você não reparou no visual do rapaz? Não vai Não, comentar? eu ia fazer esse comentário, mas eu ia fazer até um outro comentário. Estava olhando na tela, porque a gente tem as telas aqui para a gente acompanhar essa gravação, e eu estou me sentindo tão pequenininho perto desse grandão aqui, meu irmão, que eu acho que eu sumi. Dá uma olhada aí, ó. É. Olha só, cadê eu? Onde estou? Todo intelectual agora, né? Não, todo com, né? Tá parecendo o gênio da lâmpada. É. E sem esfregar na lâmpada, né? Lá ele, esse podcast hoje, com mensagens subliminares, das duas uma, né, cara? Eu vou ter que contratar um advogado pra mim daqui a pouco, viu, cara? Mas tudo isso tá por quê, Felipe? Tudo isso porque a gente vai falar de um assunto também que é meio assim, sabe? É, passou o carnaval, né? carnaval, né? Deve estar todo mundo nessa vibe aí. Preocupadíssimo. Já tem né? gente preocupada aí, Tem né? recebido algumas ligações, e aí? Não veio. Esse é o maior terror, né? Não veio, e agora o que a gente faz, né? O Primeiro que você Chico nem não sabe chegou, que- é. O Chico não E chegou, aí, né? como é que fica essa situação? Já está preocupado como é que vai divulgar essa situação toda? Já tem alguns até ligando para saber como é que fica a questão de pensão, né? Pois é. Então, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Você não pensou lá no carnaval, agora a gente vai pensar por vocês A aqui, pensão tentar de te ajudar. menos, né? E, Ah, aqui, bem, e aquele que menos. ligou perguntando do divórcio. É, Né? também. Que vai. Como é que eu expliquei pra você, Felipe, que o cara fica? Que Igual o Aladim. a mulher deixa só o tapete. Leva tudo pro cara. Quando tem o tapete, né? Quando tem o tapete, é. O empresário aí já fica esperto já, ó. Se não tomar cuidado, fica só com o tapete. Vai só na diversão, né? Pois Não é. pensa. E agora vai estar. A gente está brincando, mas a coisa é muito séria. A gente fez um podcast antes, e o pessoal já deveria ter visto, né? Para ter todo aquele cuidado. Não tiveram, agora os 4 ADVs estão aqui. Bora lá. Não, e eu, na verdade, eu preciso deixar também um abraço pro nosso amigo Dr. Denis. Teve uma intercorrência familiar, não pôde estar conosco aqui. A gente sabe que existem algumas dificuldades, são um pouco mais sérias, né? E tá justificado, Dr. Denis, estamos juntos, um abraço e esperamos que no próximo o senhor consiga estar aqui com a gente, batendo um papo. Não será descontado. Não será Tá valendo descontado aí, tá atestado. valendo, tá em casa. Não tamo vai junto, perder os tá? dias remunerados. Não. Pessoa jurídica, a gente não aceita testado. Não aceita? Não. Tá. Então, tá. Mas também não vão mexer no valor, né? Não, fica tranquilo. É, né? fica o valor. Fica o valor. Beleza. Então vamos tocar nesse assunto aí. Vamos começar? Bora lá, Camilo. Deixa eu fazer uma introdução rápida, então. Por favor. Passamos o carnaval e com o carnaval, né, de fato, encerrado, aí começa o ano do brasileiro. E é aí que, além das contas, o cidadão começa a pensar em algumas atitudes que ele praticou no carnaval. É. E Na dentre elas é o sexo sem compromisso ali, tô aqui curtindo e tal, e a pessoa vai que vai, se joga no mundo, mas as Ninguém é de ninguém. consequências, meu amigo, elas podem ser permanentes.
né? E de repente ele recebe a visita do ratinho, né? Recebe a visita do ratinho lá e vai ter que passar por um procedimento lá para saber se é o pai ou não da criança, se o dinheiro que ele estava guardando ele vai ter que já separar uma parcelinha ali para pagar para a criança, se ele está confundindo o dinheiro da empresa com o dinheiro dele para pagar a pensão para criança. Então tem bastante história bacana aqui. A gente vai começar Com certeza. nesse bate-papo aí. Eu já vou fazer uma pergunta de cara. Manda! DNA, não quero fazer. E aí? Parabéns, você já é o pai. Como é que fica essa situação? Então, o fato de você se recusar a fazer o DNA, Esse é um entendimento também mais recente, tá? É. Que antigamente não era esse o entendimento. você não era obrigado a Você fazer não era o teste. obrigado a constituir prova contra você mesmo. Só que o direito à dignidade da pessoa humana, o direito da pessoa ter o reconhecimento do nome do pai, ele é um direito muito maior do que aquele de não produzir provas contra si mesmo. Então, quando a pessoa ela fala assim, aquele cidadão é o pai e ele se recusa, a lei hoje, né, a interpretação da lei hoje entende que pressupõe que ele é o pai. Ou seja, Olha só. já é um voto de que voto. ele é o pai. E aí ele teria que fazer uma contraprova. Opa, peraí. O filho aqui Estão me não é meu. acusando de uma Estão me coisa acusando que... Entendeu? Aí sim. E aí essa pessoa teria um problema. Então, e tem vários casos onde a pessoa se recusa a fazer, por exemplo, e o cara revelou que ele não pode ter filho. Sim. Ah, mas eu nem posso ter filho. Mas o cara se recusou, ele é o pai. Depois ele vai ter que convencer a namorada, né? Ou a ex, a fazer o exame. E ela Olha a pode falar que não quer. seriedade disso. Né? Ela pode. Olha a seriedade Enquanto não resolver, ele vai pagar o que o Vai pagar. juiz determinar, né? Uma outra situação é o cara, ele não tem certeza, né? Ele se recusa e ele foge. Foge da seguinte maneira: ela não sabe o nome dele, né? Não tem o endereço preciso, porque pelo menos isso ela tem que indicar. O oficial de justiça tem que bater na casa dele, tem que encontrá-lo, né? Deixar lá com a mãe. Então, a pessoa se relacionou, não sabe com quem, não sabe aonde, não sabe por quê, né? E aí? Aí não ajuda o advogado, né? Como que vai? Aí eu não tô ajudando o advogado. Aí o advogado tem que cobrar por hora. Por hora. Fica difícil essa situação. Fica mesmo. dificílimo. Pois é. Ele vira um investigador. Mais ou Então, menos. ela vai ter que ter umas maneiras, né? Só que assim, tem que saber, para encontrar, pelo menos tem que saber o nome, né? Mas se tiver alguém com o mesmo nome? E agora? Vai ter que ir atrás. Vai ter que ir atrás. Lembra um cara assim, que tava. O Ele mundo tava de liberal Tortuga mas Ninja. não é tão liberal assim, né? Hein? Como o pessoal. O cara tava fantasiado, vestido de palhaço, na festa. E aí? Difícil. É difícil, né? É difícil. Difícil, né? Então, às vezes tá bem mamadinho aí que não vai reconhecer mesmo. Né? Pois é, né? Porque então- tem essa questão também, né? Essa. Ter filho, Camilo, é muito bom, né? Claro. Melhor é se planejar, né? Claro. Não, eu acho, eu tenho a seguinte convicção comigo, convicção mesmo. A coisa certa para dar certo tem que ser feita do jeito certo. Namorar é certo? É certo. Com a pessoa errada, vai dar errado. É. Namorar com a pessoa certa do jeito errado, vai dar errado. Namorar com a pessoa certa no lugar errado, Vai dar errado. vai dar errado. Então, né? Você Pois quer a é. coisa certa, faça do jeito certo. Não é assim, ô, doutor Daniel? Com certeza, Camilo. Tá aí um exemplo pra gente, né? O doutor Daniel, Experiência. inclusive, não foi pular carnaval. Verdade. Né? Jamais. Não foi, jamais. Agora teve um que foi comemorar o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. Pois é, rapaz. Ele Você não. ficou sabendo disso, Pois é, ele não estava aqui com a gente. É. A gente sentiu a falta dele. Aí eu casei as datas, eu falei, não, foi para os Estados Unidos comemorar o Dia dos Namorados. Tentou cantar bola aqui antes, mas não se atentou. Não atendia nem o telefone, nem o cara. telefone. Brincadeira. Vou fazer
Uma defesa. Defesa. Eu tenho mais duas advogados, pode fazer sua defesa. Para você ir para o litoral, você já ficou 8 horas na pista? Agora não fica mais. Às vezes fica porque fecha o túnel. Fecha o túnel. Você Aí fica você até volta. mais. Aí você volta. Entendeu? Cara, para ir para os Estados Unidos, você vai 1 hora de carro até 45 minutos até Guarulhos. Depois são 8 horas e meia, 9 horas dormindo para chegar lá. Simples. E passar o dia. Olha só. Passar 2, depois voltar. Então, assim, não é uma coisa do outro mundo. Entendeu? Tá vendo? É aquilo que. Tá vendo? Quem pode, pode. Quem não pode, fica olhando. Não aconselho ninguém a ir agora. Porque tem muita gente que pode se explodir, né? Do seu lado, entendeu? Então, cuidado. O Brasil hoje é o melhor lugar para você ficar. Porque aqui tudo acaba em samba, né? Em Olodum, a guerra aqui não tem 2 horas de bala para ter guerra. Vai terminar em música. Todo mundo dançando, né? Eu vou falar a verdade pra vocês, pessoal. O rapaz foi pra Itaquá, na verdade, aqui do Brasil. Ele foi pra Itaquá. Deus do livre. Brincadeira, um salve aí pro pessoal de Itaquá, o pessoal aí que acompanha os 4 ADVs, muito obrigado. E vamos que vamos, Camilão. Quem tem direito a receber a pensão? No caso de pensão, nessa O situação. direito Como é que é do filho, né? É do filho. Quem recebe é a mãe. Mas o direito é da criança. A mãe administra, né? A mãe administra. Mas a Ela gente é uma a- conversa meio atravessada aí que o dinheiro foi para criança, mas a mãe está usando para outros negócios aí. Quem dá o dinheiro? Não quem paga paga a filho. pensão? Não, mãe, tem direito passa a fiscalizar isso? Tem Paga a o- pensão, Não, tem é direito a fiscalizar como está sendo gasto? Primeiro que seria é um absurdo isso. Tem direito? Tem direito. Só que é o seguinte, vamos dizer que a pessoa ganhe um salário mínimo e vai pagar, e ele é registrado, vai pagar 30% de um salário mínimo. Ou ela é desempregada e vai pagar 50%. Vamos mais além. A pessoa ganha, diz o senhor presidente desse país, que quem ganha mais de 3.500 está na classe média. Então a pessoa é classe média. Faz a conta de 30%. Um filho é muito mais caro que isso. Muito É mais. muito Sem mais dúvida. caro. Muito mais caro. E assim, ô Marcelo, eu vou fazer um complemento à sua fala. Que, assim, é desejo do pai sempre oferecer o melhor para o filho. Claro. Né? Se você tem condição, você vai oferecer o melhor. Então, se você não tem condições econômicas muito extravagantes, você vai oferecer a sua melhor condição. Então, a sua melhor condição que você vai oferecer para o seu filho. Se você ganha 10 mil, você vai oferecer ali 3 mil, 4 mil reais para o seu filho, entendeu? E assim por diante. Então, ninguém quer o mal do filho. De forma A alguma. gente pensa que o cidadão, né, pela boa fé, ele Pelo quer menos é o que a bem gente do imagina, filho. né? O que acontece, Camilo, é que, na verdade, o cidadão, muitas vezes, ele acha que aqueles 300 reais que ele está separando para pagar para o filho dele, a mulher vai fazer, sustentar outro. E isso não é uma verdade, entendeu? A mulher, hoje em dia, ela acaba se sentindo muitas vezes sozinha. Nós estamos agora aí no mês da mulher, é o mês em que no dia 8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher, que é o dia que se reconhece as conquistas das mulheres. Sim. E assim, tem muita mulher que ela assume o papel que deveria, ao meu ver, ser do homem. Sim. Né? De prover o sustento para o filho, de buscar o alimento, de buscar ali fazer o que é melhor para o filho, o que é melhor para a prole. E muitos homens, infelizmente, não têm essa postura. E aí o cidadão acha que por conta dele pagar 350, 200 reais ou algum outro tipo de valor estabelecido pelo juízo, é o dinheiro que ela vai para balada, ela vai fazer isso, e quando Já na começa a verdade, criar. de repente, não dá nem para comprar a quantidade de leite que a criança consome. Você já viu o valor de uma lata anã? Do leite anã? Uma lata anã. É muito caro, gente.
Fralda é caro, Tudo. bolacha é caro, você vai levar a criança para a escola, material escolar é caro, tudo é caro para a criança. R$ 300 não faz diferença, é Verdade. muito pouco esse valor. Verdade. Muitas pessoas vivem com salário mínimo, mas se você for pegar R$ 350 para criar uma criança, gente, é muito pouco. Agora, doutores, existe essa famosa pensão 30%? Então, tem um praxe, né? Que é o que você acompanha na maioria das decisões, é o que você vê lá, 30% no caso da pessoa trabalhar CLT. A mãe tem que apresentar as necessidades, que pode chegar a 40, pode chegar a 50. Ah, tem uma doença. Aí, o outro lado tem que apresentar as suas necessidades. O que acontece? A pensão não é para fazer com que a pessoa mantenha o seu padrão de vida ou o padrão de vida que ela deseja. O padrão de vida tem que se adequar à proporcionalidade do que a realidade do pai, do que ele pode pagar. É porque os desejos são infinitos, né? Com certeza. Eu tenho uns que eu não consegui até hoje. Se o cidadão quiser ter um avião, é um desejo, né? Mas de repente ele só consegue ter um Celta. Então, ter um Celta E e um nós avião. estamos falando de dinheiro, É. mas existem outras obrigações aí Sim. que as mulheres querem muito, que é o afeto para o filho, né? Porque o cara aí fica com raiva e ele não aparece. Deixar claro que eu atuo dos dois lados, tá? Eu tô olhando, tá? Eu não tenho problema. Porque eu penso que a função no direito é indicar a qualquer pessoa o melhor direito. Não é ganhar. Eu vejo isso, né? Ah, eu quero ganhar. Se fosse atendido por mim, eu vou falar o seguinte: eu vou indicar para você aquilo que é a realidade, aquilo que deveria acontecer. Não venha me pedir absurdos que eu vou falar para você procurar outra pessoa. Porque o direito não foi feito para ser usado de maneira escusa, entendeu? E até para esclarecer, Bacana essa vou trazer- posição dos nossos advogados aqui. e até vou trazer para você um exemplo que você falou, é 30%? Não é 30%. Né? Porque existem casos e casos. Né? Então, vou trazer um caso prático aqui, né? Sem mencionar nomes, só trazer os fatos. Eu tive um cliente, né, há muitos anos atrás, que ele tinha alguns filhos de um relacionamento e depois ele terminou esse relacionamento e arrumou mais outros relacionamentos. E aí chegou a época que os primeiros filhos completaram a maioridade. Completaram 18 anos, não estavam estudando mais e ele resolveu, enfim, pagar a pensão, falar assim, ó, vamos encerrar aqui, não vamos mais pagar a pensão. Me procurou, nós entramos com o processo, conseguimos fazer a exoneração, ou seja, finalizar aquela questão do pagamento da pensão. E quando foi encerrado o processo, ele já estava me contratando por conta do outro filho que ele arrumou. Quando terminou o processo, ele já tinha terminado. Eu faço Pode, fique à vontade, pode. faça suas considerações. rapidinho só. Será que isso foi em função dele gostar ou de gostar de pagar a pensão? Rapaz, Não. Ué, uma pergunta? olha, Uma boa pergunta. é aquela velha pergunta que nós tínhamos há muitos anos atrás, que era: Tostines é bom porque é fresquinho? Ué, fresquinho. Entendi. Então, ô Não é Camilo, possível, não. O cara sair de uma situação dessa e entrar de novo. Tem que exatamente. dar a mão, a palmatória para um cara. Aí nós desse. fizemos Cara, um acordo, né, nesse processo, e passou um determinado tempo, ele me procurou novamente, que ele tinha arrumado outro filho. Cliente bom esse. E ele é uma pessoa excelente. Se ele estiver assistindo esse podcast, você sabe de quem eu estou falando, né? Se você tiver outro Eu pensei, sim, ele tá falando, é amigo nosso. Se tiver outro filho, você já sabe. Estamos aqui para isso. Mas, Camilo, veja que no processo, né, e ele exonerou 2,
Aí ele teve que pagar mais um, aí voltou para os 30%. Aí ele arrumou mais um filho, e aí e agora? Né? Porque quando o juiz deu a liminar, já descontava 30% do rendimento dele. Quando o juiz recebeu o processo para descontar uma nova pensão, o juiz também determinou 30%. Ou seja, ele praticamente ficou sem salário, porque ele também era um funcionário público, também tinha 30% de empréstimo para o banco. Então, qual que foi aquele cenário daquele mês que ele me procurou, né? 30% iam para 2 filhos e mais um que eu resolvi o problema. Os 2 já tinham sido excluídos. E aí, ele recebeu mais a notificação judicial de desconto de mais 30%. E mais 30% do empréstimo, ele ficou com 10% de salário. E aí, quando nós começamos a atuar no processo, nós falamos só, excelência, precisa reduzir, não pode ser 30%, senão o cara não vive. 30 no total, né? É. Tem que ser 30 no total. O cara não vive. Tem casos que acaba sendo mais que 30% no total, mas... O que exatamente, nobre colega, foi estabelecido ao final do processo mais 12%. Ou seja, ele tinha 42% de comprometimento da renda dele para pagamento de pensão para os filhos. Por conta dessa prole que ele Mas, tinha. ô, Felipe, ele veio, esse cidadão, seu amigo, ele está de parabéns no seguinte quesito. Ele entendeu que você está aqui no mundo para procriar, né? Entendeu? Legal, Ele não veio a ele- brincadeira, não. Ele seguiu a risca, né? Entendeu? Agora, esses 42% que ele vai dividir em igual partes para as pessoas, é assim? Ou tem algum acordo que é feito? Como é que é feito? Que na verdade foram 3 processos, né? Então, São mulheres diferentes. são mulheres. Então, 42%. Sim, nesse Que último ficou foi comprometido a fixado... renda dele. Exatamente. Aí, uma que é a Só primeira, para levou você, vantagem com não, 30%. aqui pra você o resto- entender, né? Eu quero entender. Eram 4 filhos no primeiro, É. e nesses 4 filhos no primeiro... Não que eu esteja interessado nesse assunto, tá? Porque aí, ó, vamos Cidadão começa... Cidadão começa... Ai, ai, ai. Preocupado. Ai, 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 galera. Meu Deus do céu. O que você fez, Samir? Eu fiz nada. Foi aonde? Eu tenho amigos que me perguntam, né? Fora do ar você fala. Tem um amigo. Até 30% eu entendi. Aí depois disso, não Vamos lá, deixa eu só deixar mais claro. Mas só uma coisa, Camilo, antigamente é um amigo, hoje em dia é o primo. Vamos lá, pessoal, deixa eu só explicar. Então ele tinha 4 filhos. Desses 4 filhos, ele descontava 30% de pensão. Quando ele entrou com o processo para cortar, ele cortou 2, certo? Certo. Nesse meio tempo, ele arrumou mais um filho. Então cortou 2, cortou 15%. E os outros 15% estava ativo. Essa aqui entrou com 15% da pensão. Então ele voltou a pagar 30%. E depois arrumou o outro filho. E aí, para esse outro filho, foi estabelecido 12%. Ficou na desvantagem. Até que não. Acho que quem ficou na desvantagem foram os 2 primeiros. Que eles tinham 15% e tiveram que São dois, dividir por 2. São 2. Entendeu? 7,5 cada um. Mas assim, não. O que a gente precisa entender é que não tem um parâmetro fixado, não tem um parâmetro. O juiz avalia, poxa, você fez filho, entendeu? Agora você tem que honrar com o seu compromisso, né? Então, você trabalha, você faz isso, faz aquilo, então vamos ver a sua renda, vamos ver o que você já paga e vamos fazer um balanço disso, de forma que você tenha condições de sobreviver e que você consiga oferecer o mínimo existencial para essa prole. Eu acho que essa é a visão mais importante que o cidadão tem que ter. Felipe, vocês me conhecem, sabem que eu não gosto de críticas e não gosto de criticar ninguém, certo? Certo. Então por isso eu vou dar uma dica, né? Não dá para procurar alguém
que não está comprometido, não dá para pesquisar e procurar um que não paga aí 30%, 40% de pensão? Mas Tem que se apaixonar. geralmente esses são bons de lábios. Ah, Esses esse é o problema. Gente, mas assim, Esse é o a gente Vai na emoção, né? E depois as consequências Não, estão aí. tem aqui Plantou, colheu, é tem a um lei da caso- semeadura. Não tem um jeito. caso, né, onde o rapaz, ele todo preocupado que estava pagando pensão e a mulher queria aumentar a pensão, entrou na justiça e ele estava num novo relacionamento. E ele procurou até aqui o Dr. Daniels, né, e veio conversar aqui e ele disse o seguinte: não posso pagar mais. Né? E primeiro ele falou: nossa, tenho vontade de matar ela, acabar com isso, né? Tá me sacaneando. E aí eu tava aqui, a gente conversou e foi falado para ele o seguinte: não, cara, você tem que conversar com ela. Bate um papo, vai fazer um acordo, né? Conversa. Não vai fazer nada de errado. Não, violência não. Sou contra a violência. Conversa. Beleza. Passou uns 15 dias, teve a audiência. Cheguei junto com o Danielson lá na porta lá do fórum. E tá ele lá e a mulher toda sorridente, que não é comum, né? Porque a mulher quer matar o cara, né? E toda sorridente e tal. E eu falei: o que tá acontecendo? Ele falou: você não mandou eu falar com ela? Eu falei: você conversou? Eu saí com ela. Como assim? Saí, tô saindo direto. Você que mandou. Não mandei. Eu falei pra você conversar, mas eu conversei. Levou a dica do advogado. E aí que na audiência, a advogada brava e a mulher aceitando tudo, ele firmou o acordo que ele ia pagar. Bravo, mas o advogado. O doutor, quer me derrubar, doutor? Pagou quanto quis, entendeu? Então, assim, fica a dica aí. Tá vendo? Pessoal, e assim, ô Camilo, falando nessa questão de pensão, é preciso até a pessoa ficar esperta. Por quê? Porque o esperto do empreendedor, do empresário, muitas vezes ele fala assim: não, é só 30% é do salário mínimo, e não é. Tem que tomar todo um cuidado, porque o juiz ele pode avaliar. E existem mecanismos na justiça que podem identificar quanto está passando na conta do meninão lá. Vamos dar uma melhorada? Claro. O bom advogado, ele vai saber solicitar, né? Rastrear esse dinheiro, que dinheiro, o dinheiro tem até cheiro, né? O melhor cheiro da vida é o dinheirinho, né? E aí que você consegue indicar, fazer as pesquisas, você consegue até fazer uma investigação para saber no que o cara trabalha. Porque hoje, né, a gente estava conversando aqui, se o cara vender o Mentos no sinal, né? A gente já fez essa pesquisa por conta de campanhas políticas. Um sinal bom em São José aí passa 700 carros por hora. Se o cara vender por hora aí para 50 pessoas, ele já faz o dia dele. Né? Trabalhar 8 horas por dia, se ele colocar uma meta de R$250 em meio período, ele vai embora para casa. E tem um bom salário. Então você tem que saber como pesquisar, então tem que contratar um bom advogado. Né? As mulheres, elas gostam de outras mulheres, né? Que acham que elas entendem melhor, né? Que não é bem assim, né? Mas contratar um bom advogado, ele vai saber pesquisar e vai saber brigar pelos seus direitos da forma mais correta. E aí vai aparecer lá, né? Carro, moto, iate. Sim, sim. E assim, não adianta querer dar chapéu. Não. Né? Não adianta A querer gente dar já chapéu. falou em outro podcast. Existem você consegue fazer um mecanismo mecanismos de que é um dos mais pesquisas, perfeitos. Você falou de do computador outras busca, vezes. Né? existem tô mecanismos sabendo. de cruzamento de informações. Sim. E nesse cruzamento de informações, o menino fala: mas eu só recebo R$1.500 por mês, eu só Tadinho. recebo um salário mínimo. E aí vai pesquisar e identifica que na conta do cidadão passou 20, 30, 40 mil, entendeu? Na conta tem do patrimônio. Mercado Pago, né, que ele acha que não é banco, que passou nas contas
do Uber agora, que também tem um É. mecanismo de Por isso, gerenciamento. Você tá cercado de- mas tem uma coisa, por isso é que mecanismos, você não pode emprestar sua conta. É outro detalhe. É um detalhe. Por quê? De forma lícita, né? Porque também tem outras formas. De forma lícita, se você emprestar sua conta para aquele seu amigo, seu irmão, seu parente, que não tem conta no banco ou está devendo no banco, empresta aí para eu fazer, para receber alguma coisa, e como é que você vai dar conta desse dinheiro? Além da receita, né? Sim. Hora deposita, hora saca, hora deposita, exatamente. vou ficar só um tempinho. E aí, o problema respondendo alguma também coisa. tem a questão da origem do dinheiro. né? Sim. Porque se a origem do dinheiro for lá, de repente, do Banco Mister, para não falar. Para não falar. Não era correr o risco de ser processado, de repente Eu conheço esse é, banco aí. de repente é do Banco Mister lá É. que caiu na sua conta, ou de repente é do Vercaro, Alguém te liga, né, e fala, devolve o meu dinheiro. de repente é do Vercaro esse valor aí, né? Para não falar o nome da. Agora, ô Felipe, Senão meu advogado já. Felipe ele falou sobre mecanismos, né? Mas na sua época não era a vizinha que era o melhor mecanismo de contar as coisas? Cara? Ela conversava e caçava. Sabia da vida de todo mundo. Sabia, ainda ia de testemunha ainda. Que era o pior, né? Eu tenho um caso assim, você conhece, um dente próximo eu tenho, né? Ainda tive que ajudar. Olha lá. Fazer o quê, né? Agora, revisão de pensão, existe? Sim, existe. Certeza. E aí, em que momento que a pessoa pede? E a revisão é para cima ou para baixo? Tanto faz. Faz. Sim, E aí? existem situações. A vida, ela não é matemática. Dá uma roda gigante. A vida não é uma 2 e 2 é 4. Não né? tem isso. Porque existem uma série de adversidades que pode acometer o cidadão e até a natureza, né? Nós temos casos fortuitos, força maior e existem situações em que o cidadão ele tem um recurso hoje, mas isso não é garantia que ele vai ter um recurso amanhã. E, de repente existem empresas que falham, não existe empresa que Sim. falha. Então, hoje o cara tá ganhando 10, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais por mês. Ele tem condição de fazer um pagamento. Mas e se ele quebrar? Né? De repente, o negócio dele quebrou por conta, nem foi por culpa dele. De repente foi culpa do próprio mercado. De repente foi uma tragédia da natureza. Pensa que o cidadão tem lá no Irã um hotel. Comprei um hotel no Irã. Estou aqui tranquilo, vou receber muito brasileiro e de repente o torpedo israelense cai em cima do hotel. O cara faliu da noite pro dia, entendeu? Faliu da noite pro dia. E aí? E aí? Como é que você faz nessa situação? Você tem que fazer um processo de revisão para falar assim, olha, a minha realidade foi alterada. Eu sei da necessidade da criança sobreviver, mas agora eu preciso também sobreviver. E precisa fazer um recálculo daquela situação para que ele possa ter o suficiente para a sua própria subsistência e ter o suficiente para a subsistência da própria criança. É aquela máxima do avião. Primeiro, quando o avião estiver caindo, vai cair as máscaras. Você coloca a máscara em você primeiro e depois você vai socorrer os demais. Então, não estou falando para você receber o seu dinheiro e falar assim, o doutor falou lá que é para eu... eu vou gastar todo o meu dinheiro aqui, depois eu vejo se eu pago a criança. Não é para fazer isso, né, jovem guru? Até porque tem consequências para quem não paga, né? Exatamente. Nós temos a prisão civil, que assim... hoje no Brasil o negócio de prisão não é muito favorável não. O cidadão vai ser preso, ele vai cair, por exemplo, aqui na cidade de São José dos Campos, se ele for preso num final de semana, ele vai para Caçapava, entendeu? E vai ficar lá com gente que tá preso lá no tráfico, que tem gente que tá preso lá porque matou alguém, gente Não que tem tá lá aquela porque celinha roubou. separada para ele não, né? Logo, Meu amigo, o sistema prisional,
Então ela consegue abraçar todo mundo. E tem muita gente cometendo delito aí. Então, você corre o risco de cair lá numa cela lá e ter que ficar pianinho porque você tá junto com uma pessoa lá que tem um histórico criminal. Então, você tem que ter todo um cuidado, né, de pensar bem nessa sua responsabilidade. Por isso que é importante, não estou com condições de pagar a pensão, já procura um advogado. Não precisa ser nem um dos 4 ADVs, mas tem a defensoria pública, você Sim. tem bons profissionais, de repente tem um tio, uma tia, um primo, uma prima, um cunhado que é advogado também, já procura ele e fala assim, me dá uma ajuda aqui, porque senão eu vou acabar sendo preso. Então, tanto para menos quanto para mais, existe essa possibilidade, porque de repente o cara montou uma empresa, montou o Banco Mister, né? Aí o Banco Mister tá tendo um sucesso danado e o empresário tá ganhando, botando um dinheiro no bolso e tava pagando um salário mínimo só para criança, entendeu? Sim. E aí é o caso da mãe procurar um advogado, procurar um bom profissional para mostrar qual que é a operação do genitor e falar assim, olha, dentro desse cenário a criança deveria receber mais, deveria ter condições melhores e compatíveis com aquele padrão que o genitor ostenta. E o que cai bastante, que derruba muito homem, sabe o que é? Instagram, redes sociais. Exatamente. Isso é maravilhoso. O camaradinha fica lá de O boa, cara não vai dar pega, nada. não, o cara pega, Camilo, o cara pega, vai lá, posta foto na Bahia, posta foto no Rio de Janeiro, Passeando. foto nos melhores restaurantes, Com a nova namorada. uísque, tudo de bom, carro Às vezes- novo, Rolex. Aí depois fala, não, eu não tenho condições. É complicado. Complicado. Mas era tudo emprestado. Agora, como Meu amigo, funciona? desculpa, mas Isso só funciona com o nosso presidente, né, cara? É do amigo meu. Isso só funciona com. Não era meu. Era de um amigo meu. Calma aí. Funciona com alguns. Com alguns. Mas para a grande maioria da sociedade. Alguns que tem Não outros vai rolar. alguns que Exato. conseguem segurar a onda, né? A gente sabe disso. Agora, como funciona aí a cobrança judicial? Essa cobrança judicial, ela parte de onde? Da procura da mulher, ela vai até o advogado e é acionado até chegar a essa prisão, caso não seja executada o pagamento. Como é que funciona isso? Como que inicia esse processo? O cara deixou quanto tempo leva para tudo isso acontecer? Porque o cara às vezes está de boa, achando que ele vai não pagar e não vai acontecer nada. E a mulher às vezes está com a paciência toda hora e está deixando que pense dessa forma. Camilo. Quando é que isso vai estourar? Ô Camilo, acontece muito que a mulher, ela fragilizada, acaba não cobrando o seu direito. Ela, O direito da criança. mas ela acaba entendendo que não quero nada. E aí, ela só vai ter direito a partir do momento que ela der ingressar com uma ação. Então, ela tem que procurar Bate o martelo. o advogado, de preferência desde que ela ficou sabendo que está grávida, que ela saiba quem é o pai, porque eu já tive caso onde a menina foi com a moça, ela foi com o marido me procurar e afirmava que o pai era outro, e o marido junto, todo triste, eu fiquei com dó, e ela afirmava não, e não, e não, e eu liguei pro cara, o suposto pai, e ele falou, doutor, eu vou te mandar aí meu exame de vasectomia, e eu faço espermograma, e eu faço o exame de DNA, eu não tenho como ser pai. E fez o DNA, mandou os exames tudo, e deu, porque dá 99, não dá 100% DNA, dá 99, né? Ponto alguma coisa. E aí ela, não, tá errado, ele fez de novo, e aí quem era o pai? Não? Então, tem que ter certeza. Eu estou sendo acusado, a pessoa está sendo acusada aí de ser pai da criança e não é. E aí, novamente, ela tentou de novo. Ele teria o direito de processá-la por isso também? Direito você tem de tudo, Camilo, mas
Processe quem pode te dar um retorno, porque Então, para você perder um dinheiro e apenas ganhar, Porque não é eu possível. ganhei uma ação e não levei, não resolve, entendeu? E outra, as pessoas não fazem isso na maioria das vezes de sacanagem. Como eu falei, a pessoa está fragilizada, a moça queria a paz, entendeu? É isso que eu entendi. Incrível, né? É, E na frente do marido. na frente do marido, entendeu? E o marido? Coitado. Colocando. Vendeu o sofá. Mas aí, cara, a autora vai ingressar, Assim, né? com a A ação. gente ri, mas é de chorar, viu? Aí a outra Ui, parte vai ser Acho que eu não tô intimada, nesse mundo mais, não é possível. tem o direito a se defender, né, contestar, vai fazer as explicativas. Se já houver, né, uma pensão determinada, né, a gente tem dois casos. Vai ter que determinar uma pensão, às vezes tem que determinar uma pensão e ali uma separação, né? E pode ser que já tenha, então, uma fase de execução. E aí nos 3 meses que a pessoa está devendo, a pessoa pode ser presa. Nos 3 meses e nos posteriores. Se Se estiver é uma pagando dívida- parcialmente. Como assim? Se ele estiver pagando parcialmente. Eu não tô Também Pode tá ser devendo. preso. Também Também. tá devendo. Também, Pode ser preso do mesmo jeito. Você consegue entrar no ônibus, eu não sei quanto é, mas R$5. Você consegue dar 4 e o cara Não. deixar você passar? Então você está devendo. Mesma coisa. Mesma coisa. Meu, o parcial não resolve. Não, De forma única. parcial não. Você pode dar metade dentro do mês. Porque a gente vê essas desculpinhas, né? Do cara pagando. Não, Então não tô cabe pagando só. desculpas. Né? Não, Você- o argumento que ele tem com ela. Você pode tentar, com ela, você pode tentar fazer um acordo direto e levar isso para o juiz mostrar que você fez um acordo. Você pode tentar uma medida alternativa, pedir, você pode Conseguir outra coisa. conseguir outra coisa. Né? E até quando se paga a pensão? Então, Porque todo mundo você quer vai saber, não é? Até começar- quando se paga a pensão? a pensar na exoneração da pensão quando a pessoa fizer 18 anos, mas você vai pensar, porque você vai ter que acompanhar e ver se ela vai continuar estudando ou não. Se o seu filho, sua filha, for continuar estudando e não fala se é técnico, se é ensino médio, que está atrasado, ou se é faculdade, se vai continuar estudando, você tem que dar o subsídio. Que pode tentar reduzir o valor. Por quê? Porque vai fazer um EAD. Pô, o EAD hoje você faz na sua casa. Não é uma faculdade. Entendeu? Você vai ter que. O advogado vai tentar reduzir. E pode ser que consiga. Né? Mas isso é uma avaliação. Agora, deu 18 anos, a pessoa não está estudando, você contrata o advogado e vai entrar com um pedido de exoneração e vai dizer, olha, já está na vida adulta, não vai estudar mais, vai chamar outra parte e provavelmente vai ser exonerado. Isso é importante principalmente para aquelas pessoas profissionais, eu digo, que faz o seguinte, que tem esse valor descontado direto da fonte. Então, servidor público, aquele cidadão que trabalha numa grande empresa, né, numa Embraer, CLT, numa EGM, que é CLT, que já vem descontado direto na fonte, é importante ele ter essa decisão de exoneração para que ele possa apresentar isso na empresa ou no setor público onde ele trabalha. Por quê? Porque quem paga mal, paga 2 vezes. Então, se a empresa também, para se precaver, quando completar 18 anos, ela vai continuar fazendo desconto e repassando aquele valor para a pessoa. Inclusive, quando o cidadão completa 18 anos, me corrija se eu estiver errado, mas ele já passa a ter condições de administrar aquele valor. Você sim. não precisa mais fazer a transferência daquele valor Direto para a mãe. direto para a conta da genitora. Para a Você pode representante. transferir esse valor direto para o filho. E quando for entrar com o processo de exoneração, você também não precisa da opinião da mãe, Não vai ter mais. porque ele já é maior de idade. E sendo maior de idade, ele responde Pelos seus atos. pelos seus atos. Entendeu? Agora tem uma coisa. Diga. Você falar em término da obrigação judicial. Mas é seu filho, né?
Então você nunca vai Eu ia comentar deixar isso agora. de ter uma obrigação moral Uma ligação. de prover. E não estou falando só de afeto, não. Sim. Estou dizendo que você tem seu filho, ele vai ter as necessidades, principalmente se você não o educou, né? E você tem que estar ali, querendo ou não querendo. Você tem que estar auxiliando. Mas a gente tem que lembrar também que o mundo não é só essa maravilha, né? Que o pai vai estar ali, presente, vai ajudar, vai prover, depois que crescer, isso, aquilo, não. Da mesma forma, também a gente vê muitos casos, que a gente fala das mulheres, isso, aquilo, mas a gente vê muito casos também de homens que são pai e mãe. Tanto é que a gente tem até casos, Eu fui pai e mãe do meu filho. a gente tem casos de pessoas, de mulheres que pagam pensão para os pais. Tem vários casos. Hoje já existe. Já essa existe situação. vários casos. Eu, particularmente, eu peguei 2 casos dessa forma. Se Que eu- eu pegar, eu dou uma surra de cinta no E cara. a Porque pensão? eu particularmente, assim, claro, né? Mas é uma Cada um questão, tem, né? cada um tem que uma necessidade, né? Ah, a mulher tem lá, consegue, tudo bem. Mas eu ainda sou mais tradicional. Eu fui pai e mãe do meu filho. Graças a Deus não precisei, né? E tá aí, né? 30 anos. Então tá aí, viu? Né? Já tem que. Eu não já tenho tá muita pra escolher experiência. um advogado aqui, né? Não tenho muita experiência Felipe, e com você, filho. Felipe? Eu, Camilo. Fica imparcial? Rapaz, eu vou falar pra você como advogado. Diga-me. Colocou dinheiro no bolso do profissional. Eu Meu trabalho. amigo, nós vamos trabalhar e vamos trabalhar Agora, muito bem trabalhado. Felipe, a grande verdade, né? Como o Daniel falou, né, o mundo não é ideal, talvez o problema do nosso país seja relacionado a isso, a família. Sim. Porque é um país de filhos de vó. É a avó que cria. Também. E quando a pensão vai para a mãe, mas é a avó que cria e a mãe não põe o dinheiro dentro de casa. Eu ia fazer uma pergunta aqui. E agora? Eu ia fazer justamente essa pergunta. Olha a pergunta que está aqui na ponta da agulha. Se a gestora do projeto. do projeto, né? Estiver gastando errado essa pensão, né? Eu posso parar de pagar? De forma alguma, Camilo. Jamais você pode parar de pagar por conta. Você pode entrar, requerer na justiça, que seja prestado contas. Você pode mostrar, tentar provar em juízo, mas parar de pagar de forma Pode alguma. parar de pagar, tá vendo? Pode como? Não pode parar de Não, pagar. de jeito nenhum. Tá vendo? Não. E outra coisa, tem outro também que fala assim, não, eu não dei pensão, mas paguei a escola. Resolve a situação? Você tem o comprovante? Resolve. Foi combinado isso? Eu vou falar uma coisa divergente do meu nobre colega agora, porque olha só, existem casos em que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então diga. Se você foi lá e pagou a escola e lá está escrito que você tem que pagar a pensão O alimento. em espécie, né, em valores, meu amigo, você pagou, problema seu. Não, mas isso tem que estar na ordem. Acontece que quando são dois profissionais liberais, por exemplo, que têm uma boa posição, acontece isso. Eu pago a escola, que uma escola razoável aí, R$2.600. Mas isso pode ser um acordo verbal ou tem que estar? Tem que estar escrito. É isso que eu Tem que falo. estar escrito. Até em tratados entre nações. Dizer a gente para vai- você que eu não estava lendo sobre, porque a gente ia trazer um podcast diferente hoje, acabou vindo esse aí. E eu estava fazendo as minhas leituras lá. O tratado, ele é tratado quando ele é escrito. Quando você está sentado, né? Quando você levanta, você é outra ideia. O verbal não vale para nada, né? olha, eu não vou dizer para você que não é que não vale. Do fio do bigode. Mas, assim, existem muitos relacionamentos que. Se fosse assim, quem prometeu picanha tinha que pagar, irmão. Mas existem o Você não caminho. recebeu? Eu não. Existem Não é muito assim. acordo de cavalheiro, sabe? Você não precisa exatamente do que tá ali por escrito. Tem gente que ainda honra, assim, honra a sua Posso dar um palavra. exemplo? Na região aí de Barretos, por exemplo, o cara vai lá e fala, vou comprar todos esses bois aqui. Pode mandar para minha fazenda. Pode mandar. O cara vai pagar. Então, tem locais onde a tradição ainda é a palavra. Vale. Exatamente. Absurdo? É o que deveria ser, cara.
Eu também concordo, mas hoje o preto no branco, né? O papelzinho Isso é- tudo tem que escrito. ser melhor. Você não pode falar o preto no branco. É. Não pode. O escrito no papel. O escrito no papel. Beleza, ficou bonito assim, né? Exatamente. Mas é preciso ter por escrito mesmo, porque Tudo. como advogado, a gente tem que pensar nas situações que podem não ocorrer conforme nós planejamos. E é para essas situações que você precisa ter algo por escrito para equalizar as relações. Para deixar aquela relação de novo em paz e em pé de igualdade. Então, isso não quer dizer que o que está escrito não vai ser discutido. Exatamente. Com certeza. Entendeu? Porque- Acordamos, está escrito. Mas eu posso mudar de ideia a qualquer tempo. E posso pedir para quebrar aquilo. E posso ter minhas razões. Porque assim, Camilo, é uma segurança tanto para a mãe, a decisão judicial, quanto para o pai. Entendeu? Não só para ela. O cara depende do salário dele. É um assalariado, CLT, ou um funcionário público e de repente, por algum motivo, perdeu o seu salário, perdeu a sua remuneração. Não consegue pagar. Como que fica essa situação? Revisão? Não, ele não Não, consegue pagar. Ele e perdeu o emprego, Tigrinho, vaquinha online, vai ter que se virar. pedir pros amigos, tem que se virar, cara. O mínimo ele tem que dar. Até conseguir uma revisão, mostrar que ele não precisa, que ele não pode, né? Ele vai ter que se virar. É uma obrigação. Correndo risco não- de prisão, tudo. O juiz não fala assim, faça se quiser. Ele fala, cumpra-se. E é acionado, a gente fala que 3 meses já dá direito a esse pedido de prisão, é isso mesmo? sim. Mas é difícil. Sabe alguma coisa que eu particularmente eu não consigo entender, mas eu quero entender. O cara tá preso. E o cara, às vezes, está desempregado. Sim. Preso, já estava desempregado, não estava ganhando dinheiro. Preso não vai conseguir ganhar dinheiro. Sim. Ou talvez ganhe, né? Porque a gente não sabe como é que funciona. Vai aprender alguma coisa. É. É. E tem alguns que recebem preso, né? Presidiário recebe algumas coisas. Não, não é bem assim. Nesse caso não é, né? não é Mas tudo bem. Como que a justiça vai exigir de um cara preso que ele pague uma coisa que desempregado ele não está Camilo, conseguindo pagar? Eu não consigo primeiro, entender determinadas coisas. Eu queria entender. Primeiro está estabelecido em lei. Beleza. Ponto. Aí vou trazer um ponto aqui, que aí vou pedir para vocês falarem, que é o seguinte. Muitas das vezes há uma desinteligência. Por quê? O pai perdeu o emprego. Está numa situação difícil. E naquele momento ele até não está nem procurando, porque ele está fragilizado. Ou ele está procurando e não consegue, e a mãe faz isso, pode ser por vingança. Num primeiro momento. E já aconteceu isso, porque daí o cara vai preso, aí ela fala, nossa, ele já devia 3, né? Vai ficar devendo mais. Assim como tem homem que fala assim, eu não vou pagar e vou preso. Tudo bem, ele vai ficar preso esses 3 meses. Ele não conseguir pagar, ele Eu vou te Vai falar, ficar solto? vou te dar um exemplo. vai ser solto? O rapaz falou pra mim esses dias, já fiquei 15 anos, ficar mais 3 meses pra mim não é nada. Não vou pagar. É caráter, né? Pois é, mas acontece. Mas a entendeu? gente vê pessoas que ela... Tá, Vive a peraí. vida. Só uma coisa. O cara, ele disse dessa forma. Eu já fiquei 15 anos. Ela, que eu tenho que colocar, né? Você falou de caráter. 15 anos. Ela sabe que eu mudei a minha vida. Eu pagava direitinho. Estou passando uma transição. E ela vai fazer isso comigo? Eu vou preso. Entendeu? E o cara tá preocupado, falando comigo e tal. E assim, ele está trabalhando como autônomo e acredito que ele não queira essa situação, entendeu? Então, assim, ele ficou 15 anos, ponto. Não Ele é quis mais. fazer 3 meses não é nada. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês que assim alguns advogados falam e acaba sendo uma verdade. Quando a gente advoga para ambos os lados, e eu já advoguei para ambos os lados nesse cenário, tanto para quem está pedindo a pensão, quanto para quem não quer mais pagar a pensão, ou não vai mais pagar a pensão, a gente vai aprendendo algumas coisas. E é uma verdade nua e crua. Passarinho canta quando tá na gaiola. Entendeu? Então, assim, Eu ouvi um professor meu de direito penal, saudoso Jamil,
Ele falava dessa forma. Por que talvez ele morreu? Não. Então não fala assim, pô. E a professora Cristiane também falava dessa forma. Passarinho que canta, passarinho preso. Mas, Puxa vida. pois é, mas esse é um dito popular porque quando o cara tá na cadeia, ele não quer ficar na cadeia. Então, ele faz de tudo para sair de lá o mais rápido possível. A família se reúne, a família junta dinheiro, amigos se reúnem, faz a vaquinha online, faz isso, vende aquilo. E ele pagou, saiu. Ele tem um máximo de 3 meses, ele vai ficar preso por 3 Isso que vai meses. determinar. Ele vai ficar preso por 3 meses. Isso Não. pode determinar o mês. Não dá para falar que é 3 meses. Não dá para falar. Não pode falar que é 3 Também meses. é- O juiz que vai determinar, entendeu? Tá. Pode ficar 1 mês, 2, 3, independente. Camilo, às vezes o cara tem carro, tem moto, ele fala, não vou desfazer de nada do que eu tenho. Às vezes o cara tem o iPhone 17 e não quer pagar pensão. Sim. As pessoas são Esse muito é um caso, consumistas. Eu cara, falei, o sabe iPhone disso. 17, mas assim, a pessoa tem condições de algum jeito, né, de conseguir, mas fala, não vou fazer. Cara, a seriedade do assunto que a gente está trazendo hoje, a gente brinca tudo aqui, mas olha só a formação da família e depois a prole toda aí, você não pensar as consequências que são, né, cara? Fora que o dinheiro não vai, de forma alguma, substituir toda a falta que esse pai, que essa mãe, que essa família, que essa estrutura... E seja ele pessoa vai- física, seja vai- ele empresário, seja ele advogado, dentista, seja o que ele for. Né? Então, assim, é uma preocupação mesmo que nós temos que ter para trazer essa informação, porque você tem o lado dos que querem ser esperto, Sim. né? E você tem um lado do cidadão de bem também, que tem a boa fé e que precisa dessa informação para saber, poxa, e se eu tiver numa dificuldade, se eu tiver desempregado, como que eu faço? como que eu faço? Geralmente a decisão judicial, ela já contempla duas possibilidades. A possibilidade do cidadão estar trabalhando, registrado, né, e ele colocando o dinheiro no bolso dele, já desconta daquele valor um percentual. Pronto. E a segunda possibilidade de decisão, que já está nas decisões judiciais, é em caso de desemprego ou emprego informal, você vai pagar um percentual lastreado, por exemplo, no salário mínimo. O juiz pode colocar ele em 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Isso depende da relação, entendeu? Que cada pai tem Da necessidade diante da sociedade da também. necessidade da criança e da possibilidade do pai de pagar. Exatamente, porque assim, um desempregado autoexecutivo, muito raramente ele vai dirigir um Uber, não que seja indigno dirigir forma Uber, né? alguma. De forma alguma, né? Cada um sabe onde o seu calo aperta, Sim. né? Mas um autoexecutivo, quando ele fica desempregado, por exemplo, ele vai fazer consultoria, vai fazer palestra, vai fazer alguma coisa informal e às vezes vai colocar muito mais dinheiro que ele coloca no bolso, estando desempregado, mas no trabalho informal, certo? E diferente do cidadão que de repente ficou desempregado, não tinha um alto salário e precisou complementar a renda fazendo um serviço mais braçal, entendeu? Então, assim, o juiz ele vai considerar todo esse aspecto na hora dele colocar ali um percentual de pensão. Eu acho que, basicamente, o nosso bate-papo é sobre trazer essa informação. Eu tenho mais uma dica aí para o advogado. Quando você vai atender uma pessoa de divórcio, de pensão, a pessoa vai fazer parte da sua família. Por quê? Porque a mulher quer a pensão, entendeu? E ela vai ficar no seu pé. O cara, se ele tiver na iminência de ser preso ou de ter que pagar, ele também vai ficar no seu pé. Então, assim, de um lado ou de outro, tem que compensar. Porque são ações demoradas, né? Não se resolvem de uma hora para outra. E você tem que pensar em você também, né? Sair pegando um monte de divórcio, um monte de pensão e achando que eu vou fazer um pouco de dinheiro e você só vai ocupar o seu tempo, né? Então, assim, você precisa saber como trabalhar. Administrar o seu escritório significa você escolher boas ações.
Também. Né? Então, cuidado, porque, imagina, você é casado, sábado e domingo, a mulher te ligando, e aí, o filho não é meu. Eu já falei isso, já falei, escuta, o filho não é meu. Entendeu? Você pode esperar para ligar na segunda-feira, depois das 9 horas da manhã, pelo menos. Porque é complexo. E eu entendo o desespero das pessoas. Sim. Entendo. Só que nós moramos num país onde a justiça, ela demora, ela tem um rito processual e ele é demorado. Por quê? 15 dias para um lado, 15 para o outro. O Ministério Público tem 15 dias e o dobro, né? Então, passa a ser 30. Ô, rapaz, eu tô no... Inclusive, vou até fazer um apelo pro juiz, se estiver me assistindo. Ô, juizão. Tô com pedido de liminar faz 3 meses aí, me ajuda aqui. De urgência. De urgência, cara. Nossa. De urgência, Cara, 3 meses não é 3 urgência. meses, Tá cara. ligado? Não posso falar, eu posso ser preso. Me ajuda aí, juizão, por favor. Vamos que vamos. Que incrível isso. Acho que é Só isso. uma última pergunta. Diga. Ai, meu Deus. Essa é perigosa. Essa é perigosa. A última. É a última. Seu primo que perguntou? Não, você- não, é eu mesmo. Ah, Esse isso sou eu. Você é contratado por uma parte para fazer essa questão aí da pensão. Você vê uma situação em que você precisa entrar em contato com a parte que está requerendo a pensão. O Tem advogado problema. pode fazer? É claro. Você pode fazer essa... Pode. Não, Deve. Isso não é Isso aí- uma interferência. É administrativo. Você vai conversar com vai outra entrar. pessoa para saber. Lógico, ela tem advogado, você vai falar com o advogado dela. É até melhor falar com o advogado. É. Porque daí é uma conversa técnica. Agora, não tem advogado. Você pode falar com outra parte? Você já começa falando o seguinte: olha, está acontecendo isso. Se você tiver que contratar um advogado, você já vai ter que pagar. E às vezes o valor é maior do que a pensão. Verdade. Vamos fazer um acordo? Tá legal isso. Entendeu? É outra dica que muita gente não sabe, tá? Eu fiz essa pergunta porque pessoas não sabem disso. E acaba resolvendo. Com Entendeu? certeza. Todo mundo fica feliz. Bacana. Gente, foi um bate-papo descontraído, bacana. Brincamos. Vamos para bastante Páscoa aqui. agora, é isso? Depois a gente vai falar aí dos preços, né? Festa junina. Se a gente for falar de preço de chocolate, não sei quem vai preço. Sou eu, sou o advogado, que tá difícil, tá? Não vai conseguir dar outro chocolate Não. esse ano? Não. No máximo uma caixinha de bombom. Viu? Tem a questão tributária da caixinha de bombom, né? Porque. Também. Mas nós vamos trazer aqui o contador, o André, da Supremacia. Ele vai vir aqui dar uma pincelada aqui Reforma tributária. sobre gente. reforma tributária. Legal, Legal. bacana, hein? Ô Camilo, tem o próximo evento agora, é dia 17, São Patrick's Day, né? Que é os irlandeses, né? Então, os lagos são pintados de verde. Então, acompanha aí, né? Que é bacana. Não, aqui no Brasil não tem essa cultura, né? Não tem. Pelo menos nunca vi, né? Mas nós Mas, temos as redes sociais aí. pra o mundo tá o mundo tá na na palma palma da da mão. mão. É ou não é? É isso aí. Essa foi mais uma edição dos 4 ADVs e para a gente fechar, claro que a gente vai passar aí mais uma vez pelos nossos apoiadores que nos dão essa honra de estar junto com a gente. Vou começar com o Dr. Limpo. Dr. Limpo. Dr. Limpo precisou de material de limpeza para o seu condomínio. Vem com o Dr. Limpo. Mais de 180 condomínios no Vale do Paraíba. Rodrigão, uma pessoa 100%. Precisou, tá com alguma dúvida técnica, ele manja muito, sabe muito, tem muitos cursos. Chama o Dr. Limpo, que ele sempre dá um jeito. E a gente já estende mais uma vez o convite para o Rodrigo, a hora que quiser voltar, portas abertas para ele bater. Tem muita coisa. Aquele dia a gente conversou um pouquinho mais de 1 hora e tem mais, olha, daria... Ele sabe até receita de bolo. Com certeza. Ele ensina. Ele é bom nisso. SJC Xiaomi, que eu pensei que era só celulares, aparelhos eletrônicos, caixas de som exuberantes, mas não é nada disso. Você Tem nem muito mais imagina. que isso. Rapaz, tem muito mais que isso, né? Tem uma parte de perfume lá. Aí. Dia das Mulheres. Não é? O podcast Não, e não é vai só depois, para Dia né? das Mulheres, Você não, porque esqueceu, eu também gosto. corrige, né? Eu também gosto de andar cheiroso, viu, Camilo? Mas é pra mulher, né? Verdade. Quer me derrubar esse viu? Esse cara quer me derrubar, cara. É pra sua Ele vai se perfumar para A mulher dele, assim como o outro vai pra sua mulher. Sim, e eu pra mim. É assim que funciona. Passa nesse JC.
Passa na SJC Xiaomi, garante lá o seu iPhone, o seu Poco X7 Pro, seu perfuminho lá. Material eletrônico, manda ver. E tem a caixinha de som também. Se quiser perturbar o vizinho, depois contratar um dos 4 ADV, fica a dica aí. Beleza. E todos os maiores detalhes estão na telinha aí, ó. Beleza? E vamos falar da Ricordo Cosméticos? Ricordo Cosméticos, uma boa, hein? Se você quer desenvolver sua marca ou se você já tem a sua marca, vai lá na Ricordo. Chácaras Reunidas, a rua Mogiana, 112. Procura a Gislaine. Parabéns, né? A Gislaine, né? Um abraço, né? E aí você pode fazer o seu produto, vai ter toda a cotação, vai ter toda a orientação. É uma fábrica de São José dos Campos. Tem lá algumas marcas, vou citar aqui, né? Superpoderes, Shines, Mia Make, Amar Make, Fab Make e outras, né? Que eu esqueci o nome. Os 4 ADV Make. Eu queria mandar um abraço aqui, o André, que vai fazer parte, né? Vai vir aqui, já convidamos, e chamar o Chal, da CGTech. Né? Um abraço aí para o nosso amigo Nós Chal. vamos usar o podcast dele, né? Fomos convidados Então, a participar do podcast dele lá. E vamos trazer ele aqui, né, Felipe? Já tá no radar. E o Shaw, ele tem a empresa aqui em São José, uma das pioneiras aqui em São José, foi líder de mercado, está voltando à liderança do mercado, voltando com muita força, muita potência, com uma visão estratégica de trabalhar bem com o funcionário, fazer um atendimento humanizado não só para os clientes, mas também para os funcionários. E ele tem bastante novidade, né? Filial em Campinas, filial em São Paulo, negócios nos Estados Unidos. Vai ser um bate-papo bacana. Estamos aguardando Mas, ele aqui. Camilo, Oi. para encerrar, vou também mandar um abraço para a Nipo BR, né? Ô, Cadê meus ingressos aí no show? Marcelão da Marcelinho NIPBR. Xará, né? Marcelão, gente boa, o pessoal da NIPBR. NIPBR é uma família. Precisou de internet também, a melhor do Melhor que a Vivo, né? Melhor do Vale. Eu achei que todo o tempo estava sendo filmado por aquela câmera e vocês estavam me filmando. Te enganando. É desse Tá jeito vendo? a gente funciona. É desse jeito. E o Romarinho? Cara, eu ia falar nele aqui. Pois não. Eu tenho que apresentar, aproveitar o momento aqui para agradecer ao Romarinho a surpresa que ele fez aí no ar, na Ótima Para quem não sabe, FM. o Camilo foi homenageado na Ótima. Na Ótima FM. Tá Pelo lá, Romarinho, tá tá lá nas redes sociais para vocês acompanharem. Bacana. Aquilo foi tudo nada combinado. O Romarinho me colocou no ar, eu achando que ele ia falar do casamento do meu filho e tal. No fim, ele fez o que E fez. você conhece o Celso Portioli, o Camilo? Então, o Celso não, mas eu gostaria muito de conhecê-lo, né? E quem sabe, né? Ele contrata os 4 ADVs também para fazer parte da programação do SBT, né? Não é? Tá no lugar da Virgínia? Pode ser, não tem problema. Vai combinar. Vai. Ele fica todo sem graça. Beleza. Gente, antes de terminar, vamos pedir pro pessoal aí compartilhar, se inscrever no canal. Nossos amigos aí, por favor, né? Gente, vocês não sabem o quanto que é importante, porque o logaritmo, né? O algoritmo, né? Ele acaba reconhecendo quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, né? Isso faz com que automaticamente a gente seja mais e mais visto. Esquece da guerra. Isso. Vem pra cá. Vem pra cá. É, terrível. bomba. Vem pra cá. Pode criticar, mas cuidado com as críticas que se tratam de advogado. E né? contrata depois. Cuidado com o processo. hein? Cuidado, né? Mas a gente está aí. Então, E também não se esqueçam, né? Tiver dúvidas, coloque lá nos comentários temas pra gente falar dos novos podcasts. os temas são Vamos interessantes ver, também. com certeza. Ô, doutores, eu Estamos queria abertos a saber sugestões. disso, daquilo. E tem tanta coisa acontecendo, né? E essas sugestões serão sempre bem-vindas. Beleza? Vou dar um toque só para finalizar. Estamos aguardando também a Ju, que está para vir para cá, né? Com certeza. E estamos aguardando o César da Taipan Veículos, que em breve vai estar com a gente aqui, e outros mais. Beleza? Terminando mais uma edição dos 4 ADVs. Obrigado aos nossos doutores aí, que
que fizeram rir, alguns estão chorando, preocupados nesse momento, a gente sabe, mas aprontaram fazer o quê? Agora segura a onda e contrata os advogados. Novembro e dezembro tá aí, né? Maior taxa de natalidade do ano. Grande abraço a vocês e até a próxima, se Deus permitir. Valeu, pessoal!